Pensa Brasil, com Aldo Rebelo. Ministro Aldo Rebelo, boa tarde. Espero que tenha tido um bom, entre aspas, carnaval, né? Tenha tido um descanso. E o assunto de hoje não é dos mais importantes, né? Eu na abertura do meu comentário aqui ao meio-dia, eu dizia que de tempos em tempos a gente descobre que tem uma coisa importante, né? A gente descobriu que precisava de energia, a gente descobriu que precisava de petróleo, a gente descobriu que precisava da água, e agora a gente descobriu que precisa de fertilizante. E tem uma dependência brutal de uma área que não é que entrou em guerra agora, né? Tem problema há 8 anos, que a guerra da Crimeia, a invasão da Crimeia é 2014, né? Então, é um nó. Importamos 85% dos nossos fertilizantes. Segundo a ministra Tereza Cristina, se a gente fizer tudo certo e a gente não faz, a gente vai conseguir reduzir para 60% essa dependência em 30 anos, ministro. Tem que começar hoje, né? Então eu estou angustiado, eu soube que o senhor vai falar justamente disso. Imagino que o senhor também esteja angustiado com isso. Conta para nós. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos nossos internautas e ouvintes. De fato, né, são os efeitos colaterais da guerra, dessas disputas geopolíticas envolvendo os grandes países, as superpotências. O Brasil importa boa parte dos seus fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia, e uma parte até do Irã, para onde a ministra Tereza Cristina viajou recentemente. No caso da Bielorrússia, nós já tínhamos enfrentado o problema das sanções impostas à Bielorrússia, que foi proibida de embarcar esses fertilizantes por um porto ali de um desses países do Báltico, e agora nós temos o problema com a Rússia por causa da guerra, e já tínhamos com a China por causa da escassez. Os chineses resolveram segurar os seus fertilizantes preventivamente, e o Brasil, das grandes potências agroindustriais, é a mais dependente de fertilizantes. Dependência que implica, em primeiro lugar, na inviabilidade, na ausência de fertilizantes, de uma parte importante da nossa safra. Nós não podemos fazer safra agrícola nem pecuária sem potássio, por exemplo. Em segundo lugar, o impacto do preço dos fertilizantes, no caso do potássio, isso passou de $300 a tonelada para $1.000 a tonelada em alguns meses. E isso tem impacto no preço dos alimentos para a nossa população e na competitividade da nossa agricultura diante dos concorrentes do mundo, que não dependem tanto desses fertilizantes. O governo faz um esforço, mas o esforço é esse, como diz. Travou a conexão do ministro, Oineg? Vamos fazer o contato novamente com o ministro Aldo Rebelo, Perfeito. Por favor, porque travou a conexão, ele falava a respeito de um assunto importante, assunto qual você trouxe no início do programa. Está de novo nos ouvindo, ministro? Vamos ouvir. Diga, ministro, por favor. Sim. Agora sim, então, travou um pouquinho, por favor. Nós tomamos essa providência, mas como disse a ministra Tereza Cristina, é coisa para 30 anos. A outra providência é abrir a possibilidade de usar as reservas de potássio que estão nas áreas da Amazônia e nas áreas indígenas, submetida a um bloqueio de grupos interessados, ONGs, que provavelmente representam os interesses dos produtores de fertilizantes do mundo. Porque como é que você quer proibir que o Brasil use, por exemplo, o potássio que existe em áreas indígenas, se você fizesse exploração com garantias, proteção do meio ambiente, segurança para as populações indígenas, nas áreas que pertencem às populações indígenas? Mas o Brasil, eu já vi que só o anúncio do governo de que é preciso usar essas minas na Amazônia já gerou uma gritaria dessas organizações não governamentais com financiamento externo, todas elas com honrosas exceções para impedir que o Brasil use mais uma vez os minérios da Amazônia em benefício dos interesses nacionais. Não é um problema simples, mas que precisa que os brasileiros, não apenas o governo federal, o Congresso, o Judiciário,
a imprensa, todo mundo leva em conta que isso é uma coisa grave para o Brasil. A dependência de fertilizantes precisa ser enfrentada não como um problema do Poder Executivo. Isso é um problema do Brasil, da agricultura, da sociedade, da população, do Congresso, que precisam pensar em como nós reduzirmos essa dependência e adotarmos soluções emergenciais para essa questão no nosso país. No caso do fertilizante que usa a base o gás, quer dizer, no caso, quando a gente está falando de uma fábrica, por exemplo, que a Petrobras fazia, que deveria ter sido inaugurada em 2014, foi anunciada para 2014, 8 anos depois, ela foi vendida agora, aliás, para um grupo russo, não sei como é que vai ficar, porque um grupo russo comprou a fábrica que era da Petrobras, como é que ele vai ter capital para fazer, não sei, mas isso é uma questão. Aquilo que o senhor fala agora da exploração de potássio na Amazônia é outra discussão muito mais complicada, mas tão complicada que parece um tabu. E o senhor apresenta, tem gente que escuta e que fala, mas será que o ministro está certo? Não é possível. Será que nós precisamos entrar na terra indígena e destruir a população indígena? Porque ficou na cabeça das pessoas que se você tocar naquela terra, que é sagrada, você vai destruir a população local. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, porque o senhor enfrentou isso de perto, imagino até que pela sua origem política, deve ter enfrentado a posição de pessoas que hoje pensam completamente diferente do senhor, deve achar que o senhor virou um ET. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque tem uma racionalidade no que o senhor diz e uma paixão do outro lado que tem sempre muito mais força do que a razão, né? Eduardo, a irracionalidade surge de duas origens distintas. Uma é uma origem até nobre, que é a preocupação com as populações indígenas, que no Brasil foram vítimas de muita violência e de muita injustiça. E essas pessoas, naturalmente, por não conhecerem o assunto, tomam a priori a defesa da possibilidade de que isso gere algum tipo de prejuízo às populações indígenas, e eu respeito essa posição. A outra origem é a origem do interesse comercial, do interesse econômico, do interesse externo, de querer congelar na Amazônia as riquezas naturais da biodiversidade e dos minérios que existem na Amazônia. A questão é que, por alguma razão, que não cabe aqui discutir, é tema para outro debate, os recursos minerais da Amazônia foram parar debaixo das terras indígenas. Há muitas explicações para isso, nenhuma conclusiva. No Brasil tem mais de quase 13, 14% do seu território, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, Eduardo, 1 milhão de quilômetros quadrados. Isso é o dobro da área da França, é 3 vezes a área da Itália, é 4 vezes a área do estado de São Paulo, de terras indígenas, demarcadas, e os nossos minérios debaixo dessas terras indígenas. É preciso, a Constituição autoriza que essas áreas sejam exploradas, esses minérios. Tem ouro, tem diamante, tem petróleo, tem potássio, tem nióbio, tem de tudo. Então é preciso um pacto pela Constituição que respeite os interesses das populações indígenas, que respeite o meio ambiente, que tenha fiscalização, mas que esse recurso não seja desperdiçado. É um recurso que pertence à população, pertence à nação. Nenhum país do mundo abriria mão disso e o Brasil não pode abrir. Então não se pode aqui estabelecer o seguinte: ou você desrespeita as populações indígenas e o meio ambiente, como se necessariamente usar esses recursos fosse um desrespeito, ou você não usa esses recursos. O Brasil precisa encontrar o caminho que faça o usufruto dessas riquezas naturais a serviço do país e proteja ao mesmo tempo o meio ambiente e as populações indígenas, o que é plenamente possível. É possível no mundo inteiro, porque não será possível no Brasil. Pensa Brasil, Aldo Rebelo, muito obrigado, a gente volta a conversar na semana que vem. Um abraço.